Colecionar figurinhas e álbuns que reúnem atletas de clubes e seleções é um hábito já incorporado à cultura do futebol. A cada ano, colecionadores se esforçam para completar as publicações que são um retrato das várias eras do esporte. Mas esses álbuns se transformaram em objeto de discussão judicial devido ao direito de imagem. Confira por quê na reportagem de Lígia Tolentino. Brincadeira ou item de colecionador, os álbuns de figurinha costumam atrair os aficionados por futebol. Para Adolfo, por exemplo, comprar, trocar e ganhar fotos de jogadores fez parte do seu aprendizado sobre o esporte. Os jogadores eram meus heróis, né? A gente olhava para aquilo imaginando uma coisa inalcançável. Então você ter a figurinha de cada um e me ajudava a turma a decorar a escalação do time. Quer dizer, eu acho que esse álbum ele fazia a gente se envolver mais com o clube. Mas desta brincadeira, aparentemente sem consequências, podem surgir problemas com a justiça. A exposição dos atletas nas publicações, sem o devido consentimento, fere o direito de proteção à imagem. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu este direito a um jogador e concedeu indenização por danos morais. O direito à imagem de uma pessoa é um direito personalíssimo. Só ela pode ceder a licença de uso dessa imagem. E no caso a editora pegou e utilizou a imagem desse atleta nos álbuns de figurinha do Campeonato Brasileiro, sem ter uma autorização dele. A questão principal inicia com a contratação, o contrato de trabalho que o atleta profissional firma com o clube. E nesse contrato ele pode ou não, as partes podem ou não estipular aí que o clube poderá utilizar os direitos de imagem sem remuneração, ou remuneração de 10, 20, 15, percentual que ele estabelecer para indenizar o atleta. E se o contrato prevê a cessão da imagem apenas para o uso do time de futebol, qualquer negociação diferente pode gerar direito à reparação. Se, eventualmente, o clube, nesses casos em que recebem, que são cedidos esses direitos somente ao clube, o clube contrata com terceiro uma outra relação contratual para aí confecção de álbum de figurinha, para venda de imagem para televisão, para venda de imagem para jornais, utilizando a imagem do atleta, o clube terceiriza ou repassa esse direito, o atleta passa a ter direito. O colecionador só busca o álbum de figurinhas por causa dos ídolos, por causa dos jogadores, né? Se não fosse assim, o colecionador não comprava os pacotinhos. E quem lucra com essa busca do colecionador pelas figurinhas e pelos álbuns é só a editora. Se de um lado a questão é de proteção e justiça, para quem consome os álbuns de figurinha, o que fica são as memórias criadas pela coleção. Eu mesmo não esqueço esse primeiro álbum que eu completei. Eu agarrei no João Leite, que é o goleiro do Atlético, que hoje é político, e o danado do João Leite sumiu, não aparecia na minha mão de jeito nenhum. Eu corria atrás dele de tudo quanto é forma, no bafo, até eu conseguir. Consegui o João Leite, completei o álbum. Agora, esse álbum de figurinha na época te custou um certo valor, né? Hoje, qual que é o valor desse álbum de figurinha para você? Pô, o valor tem um valor agregado emocional ali muito grande, né? Tem até uma turma de internet aí que vende isso por uma grana danada. Mas no meu caso eu não vendo, não. Esse aí vai ficar comigo eternamente. Vai amarelar aí na minha mão. Eu recebo aqui no estúdio o desembargador Eduardo Machado Costa, da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Desembargador, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Desembargador, em relação a esse direito de imagem, a gente vê que os contratos hoje dos clubes de futebol não dá margem mais a esse direito ser reivindicado na Justiça, né? Pelo que foi visto na reportagem, se tem notícia pelo menos dos álbuns, dá para ver que são coisas bem antigas. Copa União, a Copa União é muito antiga. Então, hoje os contratos são feitos de formas que inibem esse tipo de ação. Então, são ações antigas.
E, em primeiro lugar, é muito importante e necessário que faça uma distinção: dano moral e dano material. Geralmente, as pessoas estão usando isso de uma forma incorreta e não sabem distinguir dano moral e dano material. E propõem as ações uma coisa já ligada diretamente à outra. Então, nessa questão, não sei se seria muita ousadia dizer que não há o que se falar em indenização por dano moral, porque, muito pelo contrário, a imagem do atleta foi preservada, ela foi divulgada num espaço próprio, onde a imagem dele está ligada ao exercício da atividade profissional, que é o futebol. Agora, a indenização por dano material, vamos abrir um espaço até para discussão. Se quem publicou obteve algum lucro, evidentemente que esse lucro deve também ser repassado àquele que a imagem foi utilizada.